movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com minha amiga Beth Costa, que está aqui na tela, iremos apresentar esse programa. Nosso programa ele é transmitido pelo nosso canal no YouTube, é também transmitido pelo canal do Conde e retransmitido pela TVT, a TV dos Trabalhadores. E queremos fazer um convite a todos vocês que estão nos acompanhando para se inscreverem em nossas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, se inscrever também no nosso Instagram, que é @SOS Brasil Soberano. O QR Code está aqui na tela. Se inscreverem também no canal do Conde e no canal da TVT, quem estiver assistindo pela plataforma do YouTube. Gente, hoje, né, Beth, nós vamos falar de educação, que é um tema muito importante para a soberania e o desenvolvimento do Brasil. Educar as nossas crianças, os adolescentes, a nossa juventude, os adultos, é tudo que precisamos para ter um país independente e soberano. Beth, quem vai nos ajudar a tratar desse tema hoje relacionado à educação e o ensino médio brasileiro? Eu já vou chamá-la aqui para entrar na nossa sala, que é a Márcia Carneiro, professora. Muito obrigada, Márcia, por ter aceitado o nosso convite. Mais um debate importante aqui no tema da soberania e desenvolvimento do nosso país, né? Muito obrigada mesmo. Eu vou apresentar a Márcia. Márcia é professora do Departamento de História do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense, a UF. É docente do programa de pós-graduação do mestrado profissional em ensino de História, da UF também, e do programa de pós-graduação Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas da UF em Campos, no campus de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio. Pesquisa os temas História e Memória, Saúde e Participação Política Feminina, Pensamento Integralista, e é coordenadora do Laboratório de Estudos das Direitas e do Autoritarismo e do Laboratório de Estudos da Imanência e da Transcendência. Então, Márcia, nós hoje escolhemos o tema, porque ele está aí na ordem do dia, sobre a questão dos nossos jovens, da educação dos nossos jovens e do ensino médio, né? Que a primeira proposta de mudança no ensino médio foi lá em 2017, no governo Temer, né? Logo após o golpe que tirou a presidente Dilma do poder. A justificativa, na época, era impedir a evasão escolar dos jovens, bastante nítida, né, nessa fase da vida e dos estudos dos jovens, principalmente aqueles de classes, né, que mais precisam de educação. Segundo o censo escolar divulgado este ano, o ensino médio ainda é a etapa com maior índice de repetência e de evasão. Esses índices, que são 3,9 na repetência e 5,9 na evasão. Mas esses índices praticamente dobram nas comunidades quilombolas e indígenas. Então, se o ensino médio mudou lá atrás para evitar a evasão, e a evasão hoje continua sendo o maior índice no ensino médio, o que aconteceu com o ensino médio daquela época até hoje? Obrigada, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite ao SOS Brasil Soberano, que eu acho é um projeto muito importante, principalmente essa nomenclatura, esse nome que leva, né, o trabalho de vocês, a questão da soberania, é fundamental para a questão da educação. Esse reconhecimento, acho que a questão fundamental, né, numa sociedade democrática, é o reconhecimento, né, da história e reconhecimento do país enquanto república soberana e democrática. Então, só essa chamada de vocês, essa nomenclatura, já é importante para a gente criar, né, uma linha de pensamento, uma forma de pensar a instituição do novo ensino médio no Brasil, com todas as contradições que a Beth apontou, né, dessa tentativa, dessa busca
pelo fim da evasão escolar, quando se percebe que aumentou. E pior que isso, a questão que é mais importante, que além dessa questão da evasão escolar, a educação, né, fragilidade do novo ensino médio, ela é clara, ela é demonstrada justamente na constituição do novo ensino médio, né, com as 3 áreas, né, a área da matemática, das exatas, a área da biologia, e principalmente a área que eu atuo, que é das ciências sociais, humanas e sociais aplicadas, né, e com essa questão da inclusão dos chamados itinerários formativos no ensino médio, que é uma questão delicada, na medida em que se reúne nesse itinerário formativo um projeto que é muito parte de uma subjetividade dos professores que lecionam essa disciplina e da sua formação, né? Então, nós temos professores de pedagogia atuando nessas disciplinas, professores de diversas áreas que vão atuar nessa disciplina e constrói um projeto próprio de itinerário formativo que está muito voltado, está muito ligado à ideia do senso comum, né? O senso comum que é reproduzido cotidianamente, né? Por um projeto de educação, de formação para uma educação, formação para um cidadão consumidor e na concepção liberal daquele que vai produzir um enriquecimento para si próprio, para sua família, que não necessariamente para a sociedade. Então, nesse projeto que eu acompanho como professora de licenciatura do curso de História, né, e como professora que eu fui há muitos anos, por 24 anos, 25 anos, como professora da educação básica, né, da educação, do ensino fundamental e da educação do ensino médio, né? Então, essa minha carga de formação, eu não digo nem de conhecimento, mas de experiência, ela me traz aqui, como professora de História, né, essa ideia, né, essa concepção de uma educação que precisa se voltar para a formação, uma formação humanista, né, humanitária, com todos os sentidos que essa palavra hoje tem, não mais o sentido iluminista, não somente o sentido iluminista, mas o sentido que a gente pode falar até em relação às epistemologias, como a epistemologia, outras epistemologias não ocidentais, como a indígena e a preta, né, que concebem essa questão da humanidade para além do ser humano, né, saindo dos limites do homem como senhor da natureza e voltando-se para o ser humano como parte da natureza. Então, é essa concepção que não vem sendo, que não é desenvolvida, aí eu faço uma autocrítica, também nas licenciaturas dos cursos de humanas, do qual participo, apesar do esforço dos professores, a gente percebe isso, eu sou se diz, testemunha disso, né? Sou testemunha desse esforço dos professores que se dedicam a uma educação mais moderna, no sentido de observando as questões geracionais, né? Então, nessa questão da educação, né, do ensino médio, essa diluição da formação do educando, isso também dilui e afasta o estudante da educação, do ensino, né? Porque eu estou falando da história, mas se percebe também na biologia, né, nas ciências biológicas, nas ciências exatas, esse afastamento, porque, na verdade, é uma questão geracional
a escola e a própria universidade, os cursos de licenciatura, não vem atendendo. Então, quando estava me preparando para essa entrevista, eu gosto muito da questão da polifonia, de escutar várias observações, várias vozes, né? É uma leitura bakhtiniana da minha própria vida, da minha própria existência. Né? Eu nunca falo sozinha, estou falando aqui mas eu estou falando aqui diversas vozes. Então, eu converso muito com as pessoas sobre o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer. Inclusive com meus estudantes, que alguns devem estar assistindo. Então, eu acho importante essa questão do entendimento de que a formação da educação, principalmente educação para jovens, né? Eu estou falando de jovens da idade de 15, né, ou até 30 anos, né, que estão no ensino médio, que esses jovens estão dialogando com novas tecnologias, com novos conhecimentos, com novos acessos, né, a outras formas do conhecer, e essa forma de conhecer precisa chegar à universidade. E essa diluição no ensino médio, muitas vezes esbarra numa formalidade, num formalismo, no engessamento de uma educação tradicional. Falando da história, propriamente dita, que é a minha área, por exemplo, é difícil, né? Já falava um professor meu, Ciro Flamarion Cardoso, né, falecido, mas na década de 90, ele já dizia, constatava, que o que é produzido nos cursos de história, quanto pesquisa, demoram pelo menos 30 anos para chegar a educação básica, né? Então, e aí hoje eu estava conversando com um colega meu, professor Rodrigo Rezende, que trabalha com História da África, de uma perspectiva africana, muito interessante o trabalho dele. Ele estava falando, porque na biologia, nas ciências exatas, na biologia, essas questões do avanço científico chega rápido. É como se a história não fosse ciência, como as ciências humanas sociais aplicadas não fossem ciências, que essa demora, essa tradição, ela se mantém, por exemplo, no ensino da história, que ainda trabalha com a velha história política do século XIX, né? Trabalhando com heróis, com presidentes, com feitos heróicos, e com certeza, muitas vezes idealizados, quer dizer, na maioria das vezes idealizados, né, como a proclamação da República, a independência, né, o ato heróico do Pedro I, né, a margem do Ipiranga, por exemplo, no grito da independência, são questões romantizadas que ainda chegam e se mantêm no ensino da história, na educação básica e ensino médio. Então, essas questões, como a Beth falou, né, todas essas mudanças, essas que têm sido trazidas desde 2017, elas vêm sendo modificadas, vêm sendo trabalhadas, e se observa hoje, né, agora, nesse mês ainda, foi proposto emendas, né, de mudanças, né, nesse artigo primeiro, nessa proposta primeira de 2017. Então, hoje é importante colocar que nós, professores, estou falando agora, professores da educação, do ensino superior e da educação básica, né, com certeza nós não estamos de costas, né, dando costas a esses projetos, essas propostas. E com certeza nós estamos procurando intervir nessas propostas. Eu falo aqui, né, como eu falei, com essa polifonia, eu estou falando aqui com professores de universidade que estão discutindo isso incessantemente. Eu vou falar de alguns, né, que eu vejo assim por exemplo, o Ricardo Castro, eu acho importante colocar, porque o Ricardo Castro é da UFRJ, professor de História da UFRJ, do Instituto de História da UFRJ, ele incessantemente vem trabalhando, questionando essas questões do novo NEM. Né? Os professores, de maneira geral, eles estão trabalhando, e principalmente uma questão importante que se mantém, que é importante a gente colocar, a educação negacionista.
no sentido que ainda se mantém. Quando a gente fala, né, que possibilidade de uma ruptura com a escola sem partido, né, forjada lá nesse contexto, né, do impeachment da Dilma, né, que antecede e sucede o impeachment, o golpe, né, contra a presidenta Dilma. Então, essa questão da educação, da escola sem partido, ela se mantém, na medida que se mantém essa desestruturação da formação, no sentido de espalhamento, né, porque eu estou falando isso, claro que a proposta de ampliação dos temática são importantes, mas é preciso, na formação do educando, compreender que precisamos, né, eu não estou falando no conteudismo, não, mas estou falando uma formação crítica, sólida, importante, que dialogue tanto com a epistemologia ocidental, que nos sustenta a República, sustenta a ideia de soberania do Estado, né, que a gente só concebe o Estado soberano na medida que a gente concebe toda uma história do pensamento do Estado, né, porque o que é o Estado na história do Ocidente. Mas, professora, só para a gente contextualizar, então, de 2017 para cá, tem sido difícil implementar as mudanças propostas pelo ensino médio, porque o quê? Não há estrutura, não há professores sendo capacitados, porque a realidade ainda é outra dos jovens, porque se a evasão continua igual. Até virou piada a cadeira, né, o itinerário do brigadeiro gourmet, né, que tinha escola que acabou ensinando as crianças a fazer brigadeiro por causa da questão profissional. Então, assim, onde é que essa trajetória falhou, ou é um conjunto de razões para ter falhado? O problema justamente é essa proposta do novo NEM, sabe, que retira, né, que amplia demasiadamente os temas e acabam fugindo à ideia de formação no sentido que a escola deve oferecer, uma formação da ciência. Nossa proposta na escola é ensinar ciência, nos diversos graus, nas diversas idades. As idades não impedem conhecimento científico. E no meu caso, da história, né, é o que se custa conceber a história como ciência. A história vira, essa palavra que virou, né, a interpretação, né, uma narrativa, como se fosse a história apenas uma narrativa, no sentido que é colocado aí do senso comum, quer dizer, um contar cronológico dos acontecimentos. E a história não é isso. A história justamente nos permite problematizar a nossa vivência, a nossa experiência de mundo, nosso dia a dia, nosso cotidiano. Eu estou olhando agora pela janela aqui, vendo edifícios, né? Então, que constrói essa história, essa ocupação urbana, esse território, por exemplo, né? Tem um processo, não digo progresso, um processo histórico, né? Econômico, social, político, cultural, que é retirado do novo ensino médio. Então, eu acho que o problema não não é simplesmente, né, o desvio, é justamente a construção do projeto do novo ensino médio, que está sendo projetado principalmente por pessoas, né, que não estão ligadas a essa formação, a esse cotidiano escolar, por exemplo. E aí, só pegando essa questão, Beth, eu vou falar um pouco da minha experiência aqui na cidade de Campos. Eu, por muitos anos, desde 2013, 2014, eu venho coordenando projetos que foram criados no governo Lula, no primeiro governo Lula, que foram os programas de iniciação à docência fomentados pela CAPES, ou seja, a CAPES, né, a Coordenadoria de Pós-Graduação em Educação, né, a CAPES, ela fomenta, ela financia projetos
da universidade, das licenciaturas, junto com as escolas públicas, tanto estaduais, federais e municipais. E, então, nossos projetos, né, enquanto professores da universidade pública, eles reúnem estudantes que amam dar aula. A gente pensa, professor, hoje em dia, a profissão de professor não está. Esses estudantes amam dar aula, amam estar na escola, amam trabalhar com projetos. Eu estou falando dessa questão, quando você fala... por exemplo, eu vou falar de uma escola com a qual eu trabalhei, com um ex-estudante da gente, um ex-estudante do curso de História, hoje é professor, e ele trabalha numa escola que está dentro de um dos maiores quilombos urbanos do Brasil, que é o quilombo de Custodópolis. É um quilombo reconhecido, né, com uma comunidade urbana imensa, com uma tradição quilombola, e como a gente faz essa ligação, como a gente consegue manter o aluno, como a gente consegue que esse aluno permaneça, ganhando, né, conseguindo fazê-lo reconhecer que esse estudante ele tem em si uma tradição, uma memória na sua casa, na sua comunidade, que tem conexão com a história do Brasil, não como, aí é uma questão também, sobre essa questão da história indígena, história negra no Brasil, é sempre como algo que aparece como exótico. De repente, João Cândido participou, liderou, né, Almirante Negro liderou, Almirante Negro tem toda uma história também, né, que liderou a revolta da Chibata. Isso é episódico, mas não é algo que esteja fora da história brasileira. É como se a presença ou ausência dos grupos, da comunidade negra, da população negra, da população indígena, fossem algo assim, de repente, uma revolta, uma resistência, como se algo não fosse cotidiano, como se essa presença não fosse constante, como se essa epistemologia preta ou indígena não estivesse na nossa história. Isso que é preciso reconhecer. Essas questões, não estou dizendo que essas questões, elas são, por si só, elas construam essas relações possíveis, né, com os educandos, né? É preciso também a relação, aí eu estou pegando Paulo Freire, que essa educação se estabeleça nessa relação educando-educador, né, Paulo Freireana, nessa relação de troca e de troca de conhecimento, reconhecidamente um conhecimento escolar de formação do estudante. Então, para fechar essa questão, então, Beth, eu acho que não é o problema dos itinerários em si. Quando você fala do brigadeiro, o brigadeiro podia ser ensinado, mas podia colocar a história do brigadeiro, né? A história do brigadeiro, a história do doce brigadeiro, é muito interessante, né? Que foi criado para a campanha eleitoral do brigadeiro Eduardo Gomes, né? Por madames, né? Por senhoras que inventaram o doce. E que hoje é universal, é internacional, né? A própria... Mesmo o brigadeiro pode, né, ajudar. E aí pega a história do Eduardo Gomes, vai para a história do tenentismo, vai para a história da Revolução de 30, vai para a história dos movimentos políticos, sociais, pela soberania, pela cidadania, pela independência do Brasil desde a década do início do século XX. A história da gente é maravilhosa, nossa história é muito legal, muito, muito interessante. Só vou fechar um pouquinho, Beth, com outra possibilidade, né, desse ensino médio se tornar mais apreciado. É a questão das novas tecnologias, aí é a questão do uso dos games. Aí vou me remeter a outro colega meu, o professor Cristiano Brito, que trabalha incessantemente com essa questão do uso dos games no ensino da história, que trabalha justamente observando de que forma a história se desenvolve nos videogames e de como os estudantes de história, né, da licenciatura e aqueles do ensino básico podem ao observar, ao usar o videogame, trabalharem criticamente o game também, né? Que tem um projeto, sim, ideológico, sim, não sei se vocês conhecem os games, alguns deles até de ataques, né, a heróis, não digo assim, mas à esquerda, são principalmente violentos, constroem uma narrativa, falava narrativa, constroem uma narrativa
muito idealizada a partir de certo ponto de vista sobre a história mundial. E muitas vezes fantasiada, né? Fantástica, né? Fantástica e fantasiada. Márcia, olha, Oi, fala. você fez uma exposição aí, introduzindo o assunto, mas eu queria saber de você, né, diante da tua experiência, você recebe os alunos do ensino médio nas universidades, né, na Universidade Federal Fluminense. Queria saber de você o seguinte: hoje há uma clara desigualdade entre a educação, ensino médio oferecido na rede pública e na rede privada. Você acredita que essa nova proposta do novo ensino médio será possível diminuir essa desigualdade social existente? Ô, Folena, eu trabalho, né? Eu sou uma professora que chegou a essa universidade, ao campus de Goytacazes, a partir do projeto de expansão do governo Lula, né? O Reúne. Né? E aí eu entrei como professora da economia e como professora de história, e nós abrimos o curso de história aqui no campus de Goytacazes. E eu vejo o seguinte: nós recebemos aqui estudantes de toda parte do Brasil, da educação pública e da educação particular, privada. E eu, sinceramente, eu não vejo assim, eu vejo, a minha observação maior é para com os estudantes que vêm da escola pública, até por afinidade, assim, eu me vejo mais próximo desse estudante, embora receba muitos estudantes da escola privada, da educação privada aqui também, mas esses estudantes da escola pública que ocuparam o campus de Goytacazes desde o início da sua formação, desde 2009, ainda não existia o curso de História, mas nas Ciências Sociais, depois na História, essa garotada é muito boa. Eu recebi estudantes que vieram de comunidades favelas, né, de interior do Brasil, de cidadezinhas de Minas Gerais, que eles falavam que só tinha uma rua, né, pessoal lavradores, né, daqui da região do norte fluminense, lavradores que acordavam 5 horas da manhã para ir para a labuta e tinham que sair mais cedo da faculdade, do curso, que é noturno, para poder acordar cedo. Morava assim, uma distância de 2 horas da faculdade. E vieram, se formaram, são professores de história, com projetos maravilhosos em suas comunidades. Então, eu vejo assim que essa diferença, ela não se vê na universidade, na medida que a universidade abre as possibilidades múltiplas. Eu estou falando aqui, claro, de um ponto de vista, né? Pelo menos nesse campus aqui, eu estou falando dos meus estudantes, né, dos meus colegas também, os estudantes que eles atendem, que eles orientam também. Eu acho que grande parte desses professores, eles veem nesses nossos estudantes possibilidades múltiplas de pensar outros olhares sobre a história, principalmente a partir dos seus lugares. Eu vou citar um caso de um estudante que eu gosto muito, e deve estar me assistindo, o Jean. O Jean é um menino com mais de 30 anos, né, que morava na comunidade da Maré, no Piscinão de Ramos. Ele sempre faz questão de dizer que aquela região, aquele lugar que ele mora, que agora ele se mudou, mas que a família dele ainda mora, ele tem um lugar específico dentro do Complexo da Maré, né? E ele é do Piscinão, o Jean. Menino que eu gosto muito. Então, o que acontece com o Jean? Jean hoje, né, ele fez um trabalho aqui comigo, pesquisando o tema que eu trabalho, que é o integralismo, mas ele passou no mestrado, está no mestrado da UERJ, e ele trabalha hoje justamente com a ocupação territorial do Complexo da Maré, desde a década de 40, com um trabalho maravilhoso. Então, seja, essa questão, a universidade é importante, traz a formação, traz os instrumentos teóricos, metodológicos,
mas essa garotada, eu estou falando da educação, do ensino público, principalmente o ensino público, vem cheio, eu vou falar as palavras dele, cheio de gás, o Djalma falava, e de alguns falam, sangue nos olhos para poder entrar na universidade e fazer diferença. Então, eu acho, na minha concepção, na minha observação, o novo ensino médio, ele dilui essa possibilidade. Ela dilui essa possibilidade e pegando a questão do tema, né, abordado, sobre que vocês, né, colocam como fundamento, a soberania nacional, dilui essa relação do brasileiro com o próprio Brasil. Porque essa questão dos itinerários, professores de outras disciplinas, trabalhar com filosofia é uma coisa muito séria. Achar que filosofia não é ciência, mas as demais disciplinas, sociologia, eu tenho uma colega também, a Andréia Paiva também, que é uma militante da educação, do ensino, da educação, do ensino da sociologia na educação, no ensino médio, outros demais. Então, essa diluição, essa construção dos itinerários formativos, ela é destruidora da formação científica do educando, que é para que serve a escola. Para que serve a escola? É para isso, né? Eu falo isso também em relação às outras disciplinas das ciências exatas, biologia. Diluem, professor, eu conheço casos de pessoas que não se formaram em biologia, em química, por exemplo, que estão dando aula de física, de biologia, de química, porque é o que permite o itinerário formativo. Então, é muito sério. Então, o problema do NEM é o próprio NEM. Não é nem essa história, essa cronologia, o emendar, justamente nasceu em maus lençóis. Não nasceu em boas condições. Nasceu num projeto de sociedade que é para que ninguém aprenda nada, para que ninguém se interesse pela educação escolar. Esse eu considero assim. E é um problema muito sério. Mas o que está em disputa ainda, ainda não foi sancionada a nova lei, né, pelo presidente Lula, ainda está em debate e tem tido muita resistência, né, do movimento. Parece que só mudou a carga horária entre as disciplinas, essas básicas, e as outras que são de livre escolha do aluno, da escola, os itinerários temáticos, né? E como que, se essa lei for sancionada como ela está pelo presidente Lula, como que você imagina essa mudança, esse problema estrutural que você acabou de dizer, quer dizer, que está tirando do aluno possibilidade de aprofundar conhecimentos básicos que tornam eles cidadãos, que podem desenvolver o senso crítico, né, a concepção dos seus direitos, dos direitos humanos. Esse processo, então, com esse novo ensino que não foi mudado por essa nova lei, né, como que você imagina o futuro de um jovem que talvez na universidade ele floresça, mas até ele chegar ali, tem muita peneira, muito obstáculo para superar, inclusive os econômicos, né? Embora o governo tenha criado agora esse projeto Pé de Meia, que é um incentivo monetário para os jovens ficarem na escola, ele ainda continua tendo que ser uma grande superação, né, para chegar até as universidades. Então, muda alguma coisa com esse novo projeto ou a gente continua aprofundando o problema estrutural que você acabou de citar? Beth, eu acho que o problema é a comunicação, né? É o debate com os professores, tanto os professores de educação básica como os professores das licenciaturas. E as licenciaturas, o problema, né, a gente trabalha com licenciaturas, e a formação, às vezes, a decepção, né, com
o futuro profissional é muito grande. Então, eu considero que o problema é justamente o que você falou, estrutural. Não basta aprovar, né, novas leis, novas emendas, novas emendinhas a esse projeto de 2017, quando não se tem um debate ampliado. Porque nós professores, com certeza, estamos querendo isso. Né? A gente quer. E quando a gente ouve falar que o Lula fala, né, tem paixão pela educação, é preciso perguntar para a gente, para nós professores, para os estudantes que estão, voltando a palavra, com sangue na veia, para poder querer discutir a educação. Eles estão querendo, eles querem, eles gostam, eles amam. Quer dizer, os meus estudantes, eu acho que é geral. Eu também estou aqui, deve ter um estudante aqui, um orientando meu, o Gabriel, ele acabou de falar que é professor de educação básica, né, e está assistindo. Ele trabalha com o tema dele, Escola Sem Partido. Eu tenho outro orientando, trabalha com a intolerância religiosa nas salas de aula. Ou seja, os professores, os estudantes da licenciatura, e eu acho que os estudantes também da educação básica podem, a educação básica também, isso já é uma outra experiência, essa experiência de Custodópolis. Custodópolis como eu falei, é um grande quilombo urbano aqui em Campos. E tem uma escola, né, a Escola Custódio Cirqueira. O trabalho foi interessantíssimo, né, do professor Charles Gonçalves, junto com a garotada da educação básica. Eles fizeram passeios pela cidade de Campos, uma cidade de uma história colonial, imperial e republicana muito interessante, né, muito desconhecida pelos próprios moradores de Campos e muito mais desconhecida pelo restante do Rio de Janeiro, ainda mais do Brasil. Então, o professor Charles, junto com o projeto, né, do PIBID, né, que eu coordenei, fizeram um trabalho muito interessante, visitando antigos mosteiros aqui na região, com os monges recebendo os estudantes, monges frades, né, que produzem cerveja até hoje, desde a época colonial. Ou seja, olha só que tipo de troca interessante. Ou seja, o estímulo pode sair por aí também, né, os passeios, a gente vê, né, aqui no Brasil, é muito raro, né, as excursões para museus, isso é raro. Quando a gente vê, muitas vezes, já viajei em muitos países, eu via muito, até na Índia, né, que eu visitei, excursões de crianças de educação básica, crianças pequenas, crianças de 12, 10 anos, passeando junto com o professor para visitar grandes monumentos, né, na Índia, fortes, Taj Mahal. Estavam crianças ali, a gente sempre via estudantes, todos os lugares que eu fui, que eu já viajei, Cuba também, as crianças fazendo educação física na rua. Isso é muito interessante. Então, acho que esse incentivo para a educação básica é importante, porque para além da disciplina, para além do conhecimento, é o olhar que o estudante tem sobre a sua cidade, sobre o seu ambiente, junto com o professor. É um outro olhar que se constrói. Então, acho que é possível, sim, uma educação maravilhosa no Brasil, excelente, porque eu acho que eu sou como brasileira, como professora de história, como estudiosa da história, nós somos um povo muito inteligente, muito criativo, muito desafiado, que é desafiado e desafia as próprias condições. Então, quer dizer, eu não estou falando aqui que as desigualdades sociais elas podem ser apagadas por essa formação, mas elas podem ser desafiadas. Eu sou professora, não estou falando que eu estou falando do meu ponto de vista, que eu considero que a educação é fundamental para esse pensamento crítico, para essa construção do pensamento do forjador. Não precisa ser nacionalista no sentido de jurar a bandeira, cantar o nacional, mas ser nacionalista no sentido de reconhecer, né, no Brasil, essa riqueza de nós povo, né, e da história brasileira, que é muito interessante, inclusive justamente por esse caldeirão
da nossa miscigenação. Eu estou falando miscigenação não só dos encontros de povos, de culturas, mas miscigenação no sentido epistemológico. Nós temos epistemologias, né, conhecimento, teorias do conhecimento diversas. Eu só vou falar só um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de Ariano Suassuna, que vai estudar a música medieval, os vestígios da música medieval da Península Ibérica na música sertaneja do Nordeste, isso é fundamental e é quase desconhecido, né? Então é importante a gente pensar assim, olha, nós temos uma história, nós temos um suporte cultural importante, um suporte cultural diversificado, que é preciso chegar à escola, sem os limites dos preconceitos, das intolerâncias, né? Nós somos... eu estou aqui quase exaltando aqui, mas é uma questão importante na formação escolar, que o NEM não consegue, como se pode falar, não consegue superar, né, no sentido de não consegue, continua a educação tradicional, continua a educação positivista, dos alunos sentadinhos na sala de aula, né, disciplinados, corpos disciplinados, com aquela atenção. Se o professor não consegue a atenção dos alunos, é aquela questão é um embate que se constrói. Então é importante justamente esse diálogo diálogo objetivo, científico, que a ciência, sim, a disciplina, ela pode oferecer, que é justamente oferecer um conhecimento científico, sejam das disciplinas das exatas, das disciplinas das ciências biológicas, naturais, seja da história. É preciso da história, sociologia, da antropologia, que é importantíssimo, da sociologia, que ela... no ensino médio, ela absorve a antropologia. Então, é importante, é isso. Eu vou deixar vocês falar, senão não paro de falar. Ô, Márcia, você está fazendo a sua exposição aí, trazendo, né, o teu ponto de vista. Uma das críticas ao novo ensino médio você apresentou, né, que foi não ter ouvido, né, o magistério, ter ouvido os professores, nem os estudantes. Isso realmente é algo que eu também ressenti aí, né, no debate a respeito do novo ensino médio apresentado pelo governo do presidente Lula. Agora, eu queria saber de você também, nessa linha de crítica, como que você vê nesse novo ensino médio, né, a formação e valorização dos profissionais da saúde, da educação? Pois é esse o problema. Ou não vai ser atingido, né, por esse novo ensino médio? Porque tem que ter os professores qualificados e valorizados para poder levar adiante um projeto. Na verdade, na educação, você tocou nisso na sua exposição, a educação é um projeto de nação, né? Um projeto de nação que nós queremos. Então, queria saber de você se os professores, né, estão sendo contemplados aí dentro desse novo ensino médio com relação à valorização dos profissionais. Não, de maneira nenhuma, né? Até por conta dessa diluição temática, né? Quando nós nos formamos das disciplinas, nos dedicamos, né, à nossa educação, e quando eu acho que há uma espécie de decepção, embora eu ache que haja saídas, porque as saídas nós criamos, todos os professores criamos, mas assim, os estudantes, por exemplo, eu vejo hoje, né, eu trabalho num curso, né, no departamento, no curso de História, em que os estudantes podem escolher licenciatura ou bacharelado. Muitos estudantes estão escolhendo bacharelado porque eles concebem que talvez a possibilidade de se tornar um historiador, não um professor de história, mas historiador no sentido de, né, poder trabalhar no museu, em arquivos públicos, né, possa ser melhor, né, seja mais compensador do que trabalhar numa escola, justamente por esse desrespeito, né, em relação à profissão de professor. Inclusive,
considerado professor, né, esse desrespeito até de professor, essa vitimização que se faz internamente, externamente, em relação à profissão de professor. Eu sempre falo, eu não sou vítima, né? Eu também não sou sacerdote, né? Aquela coisa do professor sacerdote, aquele que se dedica à profissão, sem esperar nada mais além do que o reconhecimento dos estudantes. Não é isso. Nós trabalhamos, nós somos trabalhadores salariados, né? E precisamos dos nossos recursos, né? Salariais para podermos nos autossustentar, sustentar nossas famílias. Então, essa questão do sacerdócio, hoje os professores têm bem nítido, nós somos trabalhadores salariados, eu acho que isso é uma questão. Então, eu acho que é uma vitimização histórica, né, do professor, quando o professor, coitadinho, eu lembro da época que eu trabalhava na educação básica, né, que tinha até uma foto de professor quando inicia no magistério e quando ele termina o magistério, aquele professora toda descabelada, despauperada. É essa a visão que a sociedade tem do professor. Então, e isso é repassado para essa nova geração que chega aos cursos dessas disciplinas, né, que podem optar pela licenciatura e bacharelado, estão optando pelo bacharelado. Muitos deles, claro, por conta dessa vontade de se tornar professor, optam pela licenciatura. Mas, hoje em dia, a gente se vê, eu até falo com isso, que vai fazer bacharelado é importante, sim, mas licenciatura que você consegue, né, mais facilmente participar de um concurso, né, ter um concurso público, onde nós, professores, né, temos maior possibilidade de liberdade acadêmica, isso não pode se negar, o ensino privado é mais controlável, né? Quanto mais controlado, pela instituição, não estou falando pelos professores, pelos pais de alunos também. Eu tenho aquela ideia de que eu estou pagando, eu quero ter a educação que meu filho merece. Essa educação que meu filho merece, justamente a educação tradicional, a educação dos questionários, a educação da disciplina, a educação do controle. O professor tem que ter controle de sala, né? O professor não pode ser um professor que dialoga, que discute, que faça a turma se agitar, porque isso se torna conhecido como o professor não tem controle de classe, quando justamente essa troca ela é muito importante. Né? Então, eu acho assim, que, fechando a questão, então, há sim uma desvalorização, e esse novo ensino médio não vai contribuir para essa valorização, tanto profissional quanto pessoal do professor. Pelo contrário, é o professor sem objetivo, né? Qual o objetivo que eu tenho? Se eu posso, no itinerário, eu posso dar o que eu quiser. Isso, né? Eu vejo assim. Lamentável isso. Jorge, eu não sei o seu reloginho aí, que o meu reloginho é meio descontrolado. Já estamos nos considerando. A Márcia está fazendo a exposição dela, já quase no finalzinho do nosso programa. Mas há uma pergunta, Beth, do nosso internauta aqui, do Enilson Oliveira. Pergunta a ele, Márcia, de certa forma, acho que ela já respondeu, mas eu vou registrar a pergunta do Enilson. Márcia, haverá algum dia em que poderemos sonhar com uma escola pública integrada, primeiro e segundo grau, para classes populares? Esse é o ponto da nossa desigualdade de projeto de nação? Quer dizer, são duas perguntas que ele coloca. Você vê que como a gente dialoga, como é essa questão do Enilson, né? É importante, é diálogo, é isso aí. Eu acho que a gente está pensando junto de qualquer forma, de alguma maneira, né? Enilson, eu acho que a gente é esperança, né? Vou voltar a Paulo Freire, do esperançar. O esperançar é a educação do dia a dia, do cotidiano, da experiência, nossa experiência popular. Eu acho, Enilson, eu tenho esperança. Eu acho que é possível, sim.
é possível porque eu vejo isso nos meus estudantes, né? Eu vejo esse carinho, esse amor, essa força. Eu não sei se eu estou sendo, sabe, emotiva demais, mas eu acho que eu sou professora, né? Eu acho que é isso. Eu só sou eu hoje, o que eu sou, porque eu sou professora. Né? Então, eu acho que, Nilson, é possível, sim. É possível porque, pela formação desses estudantes que estão saindo hoje da universidade, estão na universidade, existe muita vontade de mudança, muita vontade de olhar para si mesmo, para a sua formação, para si mesmo quanto sujeito da história e tornar possível uma nova educação menos desigual, mais ampliada e que trabalhe com essa perspectiva científica de todas as ciências. Eu acho que é possível, sim, Nil. Muito bom, Márcia. É muito bom falar de educação, né? Porque quando a gente... Vou passar, então, para as suas considerações finais, lembrando que você falou muito bem, né? Educação de jovens, principalmente, tem a ver com o futuro da nação, diminuição de desigualdade, construção de um país soberano, independente, com desenvolvimento. Então, você é uma pessoa fundamental aí nessa engrenagem de evolução aí para que os jovens possam ter acesso a esse bem tão importante que é o acesso à educação de qualidade. Então, vou passar para você, para as suas considerações finais, já te agradecendo imenso pela sua participação. Tá, obrigada. Eu queria agradecer muito a vocês essa oportunidade de falar. Eu acho que eu estou falando para os meus estudantes também. Eu acho que todos eles são fundamentais. Eu vou falar mais de um que trabalha com sociologia, trabalha com samba, ele trabalha o tempo todo com samba, é o Yuri Costa, ex-estudante, hoje tem um doutorado. E ele trabalha dando sociologia, trabalhando com música. Tem a Juliana, que trabalha com rap. Eu estou falando o nome de alguns aqui, são pessoas que estão no doutorado também. A Ingrid, que trabalha com museus de favela. Ingrid é uma menina que saiu daqui, está no doutorado também, saiu daqui de Campos, foi fazer... Ela de Campos mesmo, saiu de Campos, foi para a UFRJ fazer mestrado e mestrado em História na UFRJ, e trabalha com museus de favela. Então, é possível, sim, sabe? Não como algo assim populista, mas como algo que entenda que a sociedade brasileira não é só parcela acadêmica, uma elite que teve acesso à universidade, à educação superior, mas a educação, ela está em todos os lugares e é muito importante observar essa educação, essa produção e científica também, né, da sociedade brasileira, todas as partes. A senhora, né, a senhora que faz farinha, o pescador que tem conhecimento das marés, da astronomia, são conhecimentos científicos que não são levados à escola, né? Então, eu acho que é importante isso. Eu estou terminando aqui, que eu queria agradecer a vocês essa possibilidade. Eu sei que eu falo com sentimento, mas é a minha maneira de falar, eu não sei falar diferente, mas carrega também um conhecimento, uma trajetória ligada, né, aos estudos, né, ao conhecimento. Isso é que eu acho importante, que a gente não desvencilhar também a emoção e sentimento de uma educação formal que promova, né, uma independência do estudante, que ele possa argumentar, olha, o que você está falando por aqui, existe esse fato que contrapõe, é a questão, né, de contrapor o Brasil aos negativismos. Você fala assim, mas aconteceu assim. Como eu sei disso? Porque eu tenho aqui não só a narrativa, mas os fatos. A narrativa, essa palavra é muito difícil, foi muito vulgarizada, mas tem um sentido histórico também, né? Então, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de poder
e expor sentimento, emoção. Acho que é isso que eu transmito, né? Professora Márcia Carneiro, para nós aqui foi uma alegria tê-la aqui conosco, né, Beth? Você passando... É exatamente isso, educação é isso, né? É o racional e o emocional nos formando, nos conduzindo. Márcia, te agradecer demais aí por essa conversa, por esse... Vou falar uma coisinha, eu tenho muito respeito pela profissão de vocês, jornalistas e advogados. Meu pai era advogado, as primeiras leituras que eu tive foi na biblioteca dele, né? Então, e jornalista e comunicação é primordial, né? Trabalho, né, de comunicação e como vocês tratam a comunicação é muito importante, né? Eu acho que muito obrigada por essa oportunidade, só agradeço. Obrigada. Obrigado, Mar. Nós te agradecemos, Mar. E nós também, né, Beth? Em dobro por você ser professora e ser uma grande historiadora brasileira. Gente, esse é o Soberania Debate, o programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado por ter estado conosco até agora e convidando-os para, na próxima semana, um novo programa. Estamos debatendo, pensando os problemas brasileiros relacionados à soberania e o desenvolvimento. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela audiência até agora. Obrigada. Obrigado, Márcia. Obrigada. Você já ouviu falar da Mútua? É a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais, seja para alavancar a carreira, seja para realizar sonhos, seja aquele apoio necessário em momentos difíceis. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências de todo o país poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece a eles exclusivamente. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. São benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.